sou a Bia Rosante e você está na Atitude Literária. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de book tag neste canal e eu vou responder a Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, criada pela Paola do Livros e Fuxicos, inspirada nessa música da Manu Gavassi com a Glória Groover. Então bora lá que tem muita dica de livro interessante. Eu vou estar olhando aqui pro lado, que é onde eu vou ler as perguntas, mas logo eu volto meu foco para vocês. A primeira pergunta dessa tag é: larguei até o livro que eu estava começando a ler só para te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado sem dor no coração. Essa pergunta, gente, me fez pensar muito e repensar muito, porque eu não costumo abandonar livro. Eu não tenho como hábito abandonar um livro, eu não gosto de abandonar uma leitura, porque eu acredito que se eu comecei a ler, eu preciso chegar até o fim. É uma mania talvez boba para algumas pessoas, mas que pra mim é meio que uma regra, sabe? Eu preciso ler até o fim, porque às vezes o final muda toda a história, entrega tudo que eu tava esperando e aí torna a leitura válida. Mas já pensei várias vezes essa sensação de que eu precisava deixar de lado, que não tava funcionando, que tava ruim, já me aconteceu muitas vezes, tá? E eu vou citar um exemplo que, graças a Deus, eu não abandonei, que é o Precisamos Falar Sobre o Kevin, que foi uma leitura que eu li em conjunto com o Clube de Leitura Noturno e que no começo ali me irritou muito, tava muito difícil, não tava engrenando, tava complicado, a narrativa não me envolvia, mas que graças a Deus que eu li até o final, porque o livro surpreende, ele trata e aborda assuntos interessantes, importantes e necessários. É uma confusão, é um livro denso, mas muito valioso, então ainda bem que eu não abandonei. E também vou citar um outro exemplo, que é O Jantar Secreto, do Rafael Montes, que eu não sei porque eu não abandonei, porque nem chegando ao final minha opinião mudou a respeito da história. Mas então assim, eu não abandono, eu não tenho como hábito abandonar. Eu até fui olhar no Scooby pra ver se eu tinha marcado algum e não, eu não tenho esse hábito, eu não gosto de fazer isso. Normalmente eu leio até o fim, sou lá guerreira, leitora, sabe, até o final. Mas não tenho nada contra quem abandona. Pra ser bem sincera, eu acho que eu seria mais feliz e faria mais proveito se eu abandonasse algumas leituras, mas às vezes eu sigo insistindo. Fazer o que, né? Hábitos da leitora que vos falo, né? A segunda pergunta é: se eu fosse mais nova, eu cederia sim um livro favoritado na adolescência e que agora não seria mais. Mais uma vez eu pensei bastante a respeito e cheguei à conclusão de que pelo menos uns 40% dos livros que eu tenho favoritado no Scooby na minha época, mais alguns anos para trás aí, provavelmente não estariam mais lá. Sendo honesta mais uma vez, eu já tirei vários livros daquela lista ao longo dos anos. Conforme eu vou olhando, repensando, eu olho para aquele livro e ele fica matutando na minha cabeça, eu vou lá e tiro o favorito, porque já aconteceu de eu olhar lá e falar: não, esse livro não pode estar aqui. Mas também é algo que eu tento pensar bastante antes de fazer. Então eu fui lá, dei uma olhada e cheguei à conclusão de que teria alguns lá, mas o que eu escolhi para aparecer aqui é O Descompasso Infinito do Coração, da Bianca Briones. Não é que eu não goste dessa leitura mais, eu gosto, mas eu não favoritaria ela mais, porque tem alguns problemas, tem alguns pontos que a Fabiana que leu, a Bia que leu, né, não é mais essa Bia de hoje. Então, teria muita coisa aqui na história, provavelmente, que eu acabaria optando por... Tipo, é uma boa leitura, mas não seria mais 5 estrelas e favorito. Isso eu tenho praticamente certeza, tá? Por isso que ele tá aqui. Porque tem algumas coisas que acontecem na história que me deixaram mais irritada do que satisfeita. Alguns personagens, alguns posicionamentos. Por isso que eu acabei escolhendo ele, tá? Mas tem muitos outros lá naquela lista que provavelmente sairiam também dos meus favoritos. Terceira pergunta: vejo sua leve, não tão leve obsessão em mim. Um autor que virou sua obsessão. Se você me acompanha nas redes sociais, se você me acompanha lá no Instagram, falando isso, me acompanha lá, @atitude literária, você já sabe que tem um autor que se tornou um queridinho da minha vida e que toda vez que ele vai lançar um livro por aqui, eu já fico alucinada, gritando, que é o Charlie Donlea.
tá? Thrillers e suspenses entraram pra minha lista de vida, assim, de gênero, que eu amo ler, que eu amo acompanhar, que eu tô sempre buscando novos autores, novas leituras, e o Charlie foi uma dessas gratas surpresas. Então, ele é publicado pela Faro Editorial, e eu absolutamente amo todos os livros do autor. Todos, desde o primeiro que ele lançou, A Garota no Lago, até esse último que está saindo aí. Nunca saia sozinho. Eu sou super fã do autor, eu amo acompanhar, eu fico alucinada. Ele se tornou sim uma obsessão, porque se ele falar que vai lançar a lista do supermercado dele, eu vou querer ler, gente. Então, assim, é um autor que vem ganhando muito espaço aqui no Brasil, entre os leitores, e é um autor que tem ganhado muito espaço no meu coração também. 4. Meu estilo é clássico, Amor para Poucos. Um livro clássico que todo mundo ama, menos você. Eu vou jogar aqui e sair correndo. Alice no País das Maravilhas. Eu não tenho nenhum aqui até pra pegar pra vocês como exemplo, porque eu não tenho nenhum exemplar comigo, porque a Alice não me agrada. Eu não gosto do filme, eu não gosto da história em livro, eu simplesmente não gosto. Não é uma leitura que não é uma leitura pra mim. Eu acho que a resposta é essa, não é uma leitura pra mim, não me agrada, não gosto de nada nela. Então, assim, tá? Desculpa aí. É um clássico que eu precisava mencionar. Eu poderia mencionar também, gente, Orgulho e Preconceito. Mas eu amo o filme. O livro já tem uma certa dificuldade com ele. Mas o livro eu ainda pretendo reler e eu pretendo conseguir ler e pretendo amá-lo. Então ele não tá aqui nessa lista, tá? Só fiz essa menção aí pra não ficar só o Alice. 5. Meu Humor é Ácido. Um livro que deveria ser divertido, mas não foi. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Gente, me desculpa, mas Amanhã Eu Paro, da Guilherme Lagardinier, não sei como se pronuncia. Ele é vendido como chiclete, mas ele não me agradou. O livro não achei graça, achei que tinha umas coisas surreal, uma história nada a ver, pra ser bem sincera, assim, tipo, foi uma leitura que mais me incomodou do que me agradou. Então eu não achei graça, não me convenceu e por isso ele tá figurando aqui como um livro que deveria ter sido divertido, mas não foi, em função disso, porque ele é um livro escrito por um homem e a protagonista é uma mulher. Isso eu achei válido, achei interessante, mas é tanta situação surreal, a capa eu achei que nada a ver, tipo, nada ali naquele livro pra mim fez sentido, por isso que eu já troquei ele no Scoop. Desculpa, se você gosta desse livro, mas pra mim ele não funcionou. 3. Quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um livro com um final surpreendente e confuso. Amados. A Paciente Silenciosa. Eu amei este livro, ele me surpreendeu, foi uma leitura incrível que eu amei fazer, que eu gostei de toda a narrativa, que me pegou totalmente de surpresa, porque realmente eu não suspeitei de absolutamente nada, mas que o final me deixou assim, tipo, tá, mas e aí, isso aconteceu ou não, sabe? Tem um ponto aqui na história que eu fiquei muito assim, sabe? O final me deixou com um baita ponto de interrogação e eu não posso falar porque é um tremendo spoiler, mas me deixou muito confuso e até hoje eu tenho dúvidas sobre o que de fato aconteceu no final deste livro, mas ele é incrível, tá? E aí eu quis fazer uma menção honrosa, que é Invisível, da Terry Fisher, porque eu terminei este livro com a mesma sensação. Eu amei, me surpreendeu, mas quando chegou ali no final, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Tem umas situações, tem algumas cenas que eu fiquei assim, tipo, aconteceu ou não aconteceu? Tô confusa. Sabe? A Taryn tem essa mania de mexer com a nossa cabeça, deixar a gente alucinando, de deixar a gente confuso. Então este livro é um belo exemplo disso. 7. Claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Uma personagem literária inspiradora. Ah, gente, tem várias. Eu já li muitos livros incríveis com protagonistas maravilhosas. E aí eu resolvi que eu precisava falar de alguns livros, tá? A Sala das Borboletas, da Lucinda Riley, tem como protagonista a Pose, e ela é uma mulher extraordinária. Na verdade, este livro aqui, gente, ele é um livro de mulheres extraordinárias. São várias mulheres que aparecem na narrativa, com várias histórias, com vários caminhos, e cada uma delas tem o seu próprio espaço
E este livro, ele é muito inspirador. Ele tem a Pose, principalmente, que é a nossa protagonista mor na história, né? A gente conhece ela na infância, quando garotinha, cheia de sonhos, cheia de vida. E ela vai passar por um turbilhão de situações, um monte de coisa, mas isso não vai abandonar o brilho dela, a alegria, a vontade de viver, os sonhos. E depois a gente acompanha ela já muito mais velha. E ela é tão extraordinária quanto, então eu amei conhecer ela. Mas eu quero fazer algumas menções aqui, que é O Caminho para Casa, da Christine Hanna, porque a Christine Hanna sempre tem alguma protagonista incrível também. E O Jardim Esquecido, da Kate Morton, porque a Kate também sempre traz protagonistas femininas fortes em suas narrativas. Então é isso, tá? Fica aí essas dicas. Mas conheçam a Sala das Borboletas, porque a Pose é sensacional. E 8 e última pergunta é: deve ser horrível dormir sem mim. Uma história que te roubou o sono. Eu já falei de muitas aqui, já falei dos livros do Charlie, que eu sempre não consigo parar de ler enquanto não chega ao fim. Já falei de Ilha do Taylor Adams, que me roubou o sono, que eu li em questão de horas, que foi incrível, uma experiência maravilhosa. Também já falei sobre Depois daquela Montanha, do Charles Martin, que é um livro maravilhoso. Esse aqui é um livro mais antiguinho, tem até um filme. Não assistam filme, ruim pra caramba. Leiam um livro que é... Nossa, não tem nem como falar o quanto ele é superior, tá? O filme... Gente, desculpa, eu vou fazer um adendo aqui nessa tag. O filme deste livro estragaram com a história principal, estragaram com que transforma essa história em algo extraordinário, em algo incrível, sabe? Então, assim, leiam este livro e não assistam este filme, tá? O livro é muito melhor. E também, aí eu quis trazer aqui pra vocês um livro que eu não falei ainda pra vocês em lugar nenhum, só no vlog da Maratona 24 Horas no Sleep. Então eu não fiz vídeo ainda, não fiz resenha ainda, que é A Única Memória de Flora Banks, que foi um livro que me roubou o sono. Eu li ele durante a Maratona de 24 horas e eu já estava muito cansada, muito sonolenta, e quando eu peguei este livro pra ler eu não consegui parar, gente. Foi assim, um refrigério pra minha alma cansada. Então... essa história é muito bacana, ela traz uma protagonista que é muito fofa, que ela tem amnésia, ela sofreu quando ela era criança, então ela tem uma amnésia desde os 10 anos de idade e até que... e ela não costuma ter memórias recentes, só memórias, ela não memoriza, sabe? A única memória que ela tem é de antes do dito cujo que deixou ela com amnésia. Então até depois disso é muito difícil, ela não tem mais, ela não guarda. Até que algo acontece fora do comum e ela tem uma memória, uma única memória, e ela se agarra a essa única memória com tudo e vai aí conduzindo a história. E, gente, é muito incrível, muito incrível, muito incrível. Este livro levanta também várias questões como maternidade, como apego, como o respeito pelo próximo, pela individualidade, sobre saber lidar com situações de perda e tudo mais. Então, assim, apenas leiam, é muito maravilhoso. Bom, é isso. Essas foram as 8 perguntas, essas foram as minhas indicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreve neste canal, compartilhe este vídeo, convide um amigo para ver também, que eu vou ficar muito feliz. Não esquece também de deixar aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui, que eu vou adorar trazer para vocês esse conteúdo. Combinado? Um super beijo e até a próxima. Tchau!